Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Chaos Walking, O Mundo em Caos, novo filme dirigido por Doug Liman, adaptação do primeiro livro da série Chaos Walking de Patrick Ness, que eu confesso que não tinha conhecimento até tomar conta desse projeto. Um filme com uma história de produção para lá de curiosa, mais de 100 milhões de dólares investidos, gravado originalmente em 2017 e com sessões de testes em 2018, com péssimas reações. Tanto é que naquela época o corte original de Chaos Walking foi considerado pela própria Lionsgate como inassistível, e não é comum que um executivo fale abertamente sobre isso, ou seja, a única solução seria um investimento nas refilmagens, mais de 15 milhões de dólares. Então o filme entrega aqui a versão assistível de Chaos Walking. A única coisa que eu penso na realidade é a seguinte: se essa é a versão assistível, imagine o desastre que deve ser a versão inassistível, o corte original desse projeto. A Lionsgate sabia que perderia dinheiro de qualquer forma, não teria como recuperar esse alto investimento, decidiu fazer o lançamento nos cinemas, e o filme também, por conta dos nomes envolvidos, especialmente Tom Holland, tem contrato de distribuição internacional em vários países para amenizar esse prejuízo, incluindo o Brasil. Esse é um caso de uma ideia fascinante, de um conceito bom. Eu sei que tem muitos fãs de Chaos Walking que estavam aguardando por esse filme, mas a história é desastrosa. Porque nesse longa você não tem um fio narrativo básico, sabe? Ele desperdiça completamente todo esse elenco super estrelado, e parece que os produtores, parece que o próprio diretor Doug Liman não tinha qualquer confiança no potencial das suas próprias estrelas. Em 2257 não existem mais mulheres no mundo. Todd, interpretado por Tom Holland, encontra e decide proteger a jovem Viola, interpretada por Daisy Ridley. O maior desafio, no entanto, é controlar o ruído, um fenômeno que torna público todos os pensamentos e que pode comprometer os planos de Todd. A introdução desse filme é interessante porque o filme ele demonstra potencial para explorar, por exemplo, a questão da privacidade. Afinal de contas, você não controla os seus pensamentos, cada pessoa que passa na rua pode ter ideia do que você está articulando, o que você está imaginando, quais são os seus desejos. O filme até tenta articular um punhado de cenas sobre isso, levando mais para o humor, e você não ouve apenas os pensamentos, ocasionalmente você consegue visualizá-los também. É óbvio que para um roteirista deve ser um desafio enorme trabalhar com isso. Você tem os prós e contras, você precisa cativar o público com essa história e, por outro lado, você tem a possibilidade de conseguir aproveitar esses pensamentos como uma forma de narração indireta. E se a gente pega o histórico do Doug Liman, a gente vai ver uma pessoa com histórico de produções problemáticas, seja como produtor ou diretor. É um realizador que, por exemplo, sempre está envolvido com refilmagens. Algumas foram bem-sucedidas, outras não tiveram o mesmo destino. E Chaos Walking, infelizmente, é um daqueles filmes onde nada da história faz sentido. Até a questão mais básica, que é a mais atrativa também para o público, dos ruídos, desse pensamento, da forma da interação dos personagens, não é apresentada de forma minimamente coerente. E aí eu nem digo por conta dos efeitos especiais, eu deixo isso de lado. Eu falo da própria aplicação disso, porque quando você pensa que o ruído vai ter um grande impacto na história, aí que nós temos uma virada para uma ficção B, e aqui eu tenho certeza que entrou o processo de refilmagens que acabou descaracterizando bastante a produção. Por isso que até eu fiquei curioso para saber o que tinha de tão ruim no corte original de Chaos Walking que eles tiveram que acabar mudando o rumo da narrativa. A atriz principal, por exemplo, ela acaba vítima dos mais variados e frequentes absurdos que você pode imaginar na questão de desenvolvimento de personagem. Para mim, a aposta final é muito simples. Creio que no processo de refilmagem, tanto os produtores quanto o diretor Doug Liman e a Lionsgate entraram num consenso que era uma bagunça enorme e decidiram focar mais no personagem do Tom Holland. Vai que o filme consegue se sustentar dentro da sua fanbase, pelo menos. E eu creio que deve ser muito difícil você trabalhar por anos em um projeto de adaptação com uma visão, com um encaminhamento, aí chega alguém e fala, não tá bom o suficiente, vocês precisam adicionar, por exemplo, mais cenas de ação, vocês precisam investir em tomadas que acabem agradando o público. E eu penso que foi justamente isso que ocorreu em Chaos Walking, e que por isso você não tem aqui um processo de montagem de um filme, mas sim um processo de recorte e colagem, porque as cenas não têm ligação alguma. Os personagens não têm objetivos claros, não têm motivações e, aliás, explicações encontradas para sustentar determinadas ações são péssimas e desafiam realmente a boa-fé do espectador. Pelo menos esse filme serviu de uma coisa, para admirar ainda mais o trabalho do Mads Mikkelsen. Que grande ator, porque ele tem um personagem totalmente descaracterizado.
horrível, mas ainda assim ele tenta trazer um mínimo de credibilidade para essa história que não se leva a sério. Você chega no final de Chaos Walking e vai notar que a conclusão do filme é exatamente igual ao argumento usado na introdução. A progressão no geral foi nula, o trabalho de ambientação é no máximo razoável. Aí você pergunta também aonde que eles investiram 100 milhões de dólares em um filme desses? Se fosse um filme B, uma ficção independente, sem apoio, sem suporte, sem parceiros, ok, mas não era o caso aqui. Um alto investimento com grandes estrelas, várias das estrelas de apoio, por sinal, sequer têm no mínimo 2 linhas de diálogo coerentes. E além do Mads e da trilha sonora do Marco Beltrami, que eu tenho que fazer esse destaque aqui, eu tenho que ser justo também, não tem muita coisa que se salva dessa versão assistível, então, de Chaos Walking, que pelo menos consegue arrancar algumas risadas justamente nas cenas onde não propõe o humor. Então, para Chaos Walking, nota 3. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!